Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 35, que tem como objeto de conhecimento resolução e elaboração de problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos, destacando aspectos etnomatemáticos das diversas culturas da região. Detalhamento, pirâmides e corpos redondos. Então, sem perder mais tempo, vamos à nossa aula. E nessa aula nós vamos aprender tudo sobre corpos redondos. Então vamos descobrir aí o que é, né? Quais são os corpos redondos aqui dentro da nossa matemática. Então observe aí alguns exemplos de corpos redondos, né? Que é exatamente a esfera. Então temos aí 4 exemplos de esferas aí dentro da nossa, né, da nossa arquitetura, né, do nosso design. Ali os corpos redondos, eles podem ser os cilindros, os cones, né, as esferas. E lógico, é importante aqui na nossa matemática, mas também em várias áreas aí, né, ao mundo afora. Pode ser, né, empregado ali na engenharia, na arquitetura, no design, ok? Então, em várias coisas aqui dentro do nosso mundo, nós ali conseguimos ali identificar os corpos redondos, tá bom? Então, sempre ali que precisa ali fazer algo, onde vai ali medir ou às vezes ali otimizar algum espaço, às vezes acaba colocando ali algo arredondado. E é exatamente esses que são os corpos redondos, ok? Então, vamos ver ali exatamente o que são os corpos redondos. Vamos lá. Corpos redondos são sólidos geométricos que possuem superfícies curvas em suas formas. Então, nós temos ali os poliedros, que são feitos por faces planas. Já os corpos redondos sempre possuem uma superfície arredondada, ok? Então, essa é a diferença ali entre os corpos redondos e os poliedros, tudo bem? Então, vamos aí observar alguns corpos redondos ali, alguns exemplos de corpos redondos. Vamos lá. Aqui os mais famosos. Temos ali o primeiro, que é o cilindro, ok? Cilindro aí, claro, com certeza você já viu algo aí, né, no formato ali cilíndrico, né, no dia a dia. Temos ali, por exemplo, uma lata de achocolatado. Ela tem o formato cilíndrico, né? A antiga lata de óleo também tem o formato cilíndrico, ok? Outro exemplo, temos o cone, né? Quem que nunca foi para um aniversário ali infantil e tem aquele chapéuzinho para você colocar, né? Exatamente o formato de um cone. E aí o terceiro exemplo, que é a esfera. A esfera, claro, temos ali bola de futebol, né? Temos ali muitos exemplos ali onde que envolvem a esfera. Inclusive, naqueles quadros que a gente vimos aqui há pouco, né? Aqui ao lado, nós vimos ali na arquitetura, né? Utilizando ali a esfera, ok? Vamos lá para conhecer sobre o cilindro. Vamos lá. Cilindro. Um cilindro tem 2 bases circulares idênticas e paralelas. Tá? Então, observe bem aqui, olha, as bases circulares em cima e embaixo. Paralelas, ok? Ou seja, as duas estão, ó, na mesma direção, ok? Idênticas e paralelas, ou seja, elas possuem exatamente a mesma medida, tá? Aqui do centro para a ponta, que é o seu raio, tudo bem? Então, a mesma medida da de cima é a medida da de baixo, por isso elas são idênticas, ok? Ligadas por uma superfície curva, tudo bem? Superfície curva que vai ser exatamente a nossa área lateral. Aqui, elementos do cilindro. Então, vamos aí conhecer todos os elementos aqui do cilindro, começando pela base. Como acabamos de ver, são 2 bases, ok? Uma em cima e uma embaixo, que são
círculos. Então, são os dois círculos idênticos que formam a base superior e inferior do cilindro, aquela de cima e a de baixo. Próximo elemento, a altura. A altura é a distância entre as duas bases, ok? Então, a distância ali que tiver de uma base até a outra, esta será a altura do nosso cilindro. Próximo elemento, raio. O raio é a distância do centro de uma das bases até a sua borda, tá? Então, a base é formato circular. O raio vai ser o quê? O centro até a sua borda. Isso aqui será o raio. Lembrando que como as bases são círculos idênticos, então logo o raio da minha base de cima será igual ao raio da minha base de baixo, ok? E nosso próximo elemento, geratrizes. Quem são as geratrizes? São os segmentos com uma das extremidades em um ponto da circunferência de centro O, ok? E raio R, e a outra no ponto correspondente da circunferência de centro O e raio R. Traduzindo para vocês entenderem melhor, você sai de um ponto aqui da sua base superior e vai até o ponto da sua base inferior, ok? Sendo exatamente aqui da mesma distância, tanto da de cima como da de baixo. E aí você tem a sua geratriz, ok? Vamos seguindo. Vamos agora conhecer os tipos dos cilindros. Agora que a gente já conhece todos os elementos dos cilindros, vamos agora conhecer os tipos de cilindros, tá bom? Temos aqui o nosso primeiro exemplo, cilindro reto, tá? Qual é o nosso cilindro reto e qual é a diferença dele para o outro? Que nós vamos conhecer já já. Primeiro, que é o reto. A altura do cilindro é perpendicular às bases, ou seja, ó, ele vai fazer exatamente, né, um ângulo de 90 graus. Tudo bem? É o tipo mais comum de cilindros, tá? A diferença vai ser bem visível do cilindro reto para o nosso próximo cilindro, tá? Lembrando que no cilindro reto, a minha base e a minha geratriz são iguais, tudo bem? Por quê? Porque tanto a medida daqui como a da minha geratriz são iguais, tudo bem? Lembrando que aqui não é de cima, é exatamente do centro, tá? De um centro até o outro, ok? O nosso próximo tipo de cilindro, como eu falei, vai ser bem visível a diferença, é o nosso cilindro oblíquo, tá? Já deu para perceber aí qual é a diferença de uma para o outro, né? O meu cilindro oblíquo, ele é inclinado, ok? É como se ele tivesse tombado um pouquinho para o lado. A altura do cilindro não é perpendicular, tá? Não é perpendicular às bases, ou seja, se eu descer do meu centro da minha base de cima perpendicularmente, eu não vou chegar ao meu centro da base de baixo, que é o que aconteceu com o meu cilindro reto. Eu saí do centro da base de cima e eu cheguei exatamente ao centro da base de baixo, ok? Perpendicularmente. No cilindro oblíquo, isso não acontece, tá? E, lógico, a minha geratriz não é igual à minha altura, tá bom? A minha altura, eu vou calcular exatamente aqui, ó, saindo de cima e vindo para baixo perpendicularmente. Já a minha geratriz, não, ela vem exatamente seguindo ali a linha da minha lateral, ok? Então, essa vai ser aí a diferença do cilindro oblíquo para o meu cilindro reto.
Ok? Então, pessoal, agora a gente vai ver uma animaçãozinha aí para vocês entenderem sobre a área lateral, tá? E a área total do cilindro. Vamos lá. Olá! Vamos explorar como calcular a área lateral e a área total de um cilindro. Esses cálculos são essenciais em geometria e têm aplicações práticas, como na fabricação de latas ou tubos. Um cilindro é formado por três partes. A área lateral, que é um retângulo desenrolado da lateral do cilindro. As bases, que são dois círculos idênticos. Vamos entender cada uma. A área lateral é a superfície curva do cilindro. Se abrirmos essa parte, temos um retângulo. A altura, h, do cilindro vira um lado do retângulo. O comprimento do retângulo é igual ao perímetro da base, ou seja, 2πr, onde r é o raio. Fórmula da área lateral. Área lateral igual a 2π raio vezes altura. Cilindro com raio igual a 3 centímetros e altura igual a 5 centímetros. 2 vezes π vezes 3 vezes 5 igual a 30 centímetros quadrados. As bases são dois círculos. A área de um círculo é π raio ao quadrado. Como temos duas bases, áreas das bases igual a 2 vezes π vezes raio ao quadrado. Exemplo: raio igual a 3 centímetros, 2 vezes π vezes 3 ao quadrado igual a 18π centímetros quadrados. A área total é a soma da área lateral com as áreas das bases. Área total igual área lateral mais área das bases. Área total igual a 2π vezes raio vezes altura mais 2π vezes raio ao quadrado. Exemplo completo. 30π mais 18π igual a 48π centímetros quadrados. E aí, conseguiram entender como é que funciona para calcular ali a área da base, a área lateral e aí depois você calcula a área total. Lembrando que a área total vai ser exatamente a soma das duas áreas. Beleza? Vamos agora calcular o volume do cilindro. Vamos lá. O volume de um cilindro é a medida do espaço tridimensional que ele ocupa, ok? Então, no caso, a sua capacidade. A fórmula geral aqui do volume do cilindro é calculado pela seguinte fórmula. Volume vai ser a área da base vezes a altura. Então, você sabe ali que você calcula a área da base, né, do cilindro, você sabe que são círculos. Beleza? E aí você vai multiplicar pela altura. Tudo bem? E aí, aqui no caso, ó, o A com Bzinho é a área da base do cilindro, que é um círculo, e H é a altura do cilindro, a distância perpendicular entre as suas bases, tudo bem? Então, como expliquei, você vai ter que descer ali uma linha reta, tá? Da base de cima até a base de baixo. Essa vai ser a altura do cilindro. Como a base de um cilindro é um círculo, a área da base é calculada pela fórmula, aqui a fórmula de cálculo da área do círculo, ok? Π vezes R ao quadrado, sendo que o R ali é o raio, tudo bem? E aqui o π é a nossa constante matemática, a gente utiliza normalmente o valor aproximado de 3,14, R é o raio do círculo da base, ok? E aí a gente chega na nossa fórmula do volume do cilindro, que é πr ao quadrado, que é a fórmula da nossa base, nossa fórmula do nosso círculo, e vezes a altura. Então, πr ao quadrado vezes a altura. Tudo bem? Então, essa daqui vai ser a fórmula do volume. Tudo bem? Vamos agora ver uma animaçãozinha explicando para vocês agora sobre o volume do cilindro. Vamos lá. Uma lata de óleo tem formato cilíndrico,
Com um raio base de 5 centímetros e altura de 12 centímetros. Qual o volume de óleo em centímetros cúbicos que a lata pode conter? Solução. Identificar as medidas. Raio da base igual a 5 centímetros. Altura igual a 12 centímetros. Aplicar a fórmula do volume do cilindro. Volume igual a π vezes raio ao quadrado vezes altura. Volume igual a π vezes 5 centímetros quadrados vezes 12 centímetros. Volume igual a π vezes 25 centímetros quadrados vezes 12 centímetros. Volume igual a 300 π centímetros cúbicos. Calcular o valor aproximado. Se necessário, podemos usar o valor aproximado de π, 3,14, para obter um valor numérico. O valor aproximado de V é de 300 vezes 3,14 centímetros cúbicos. O valor aproximado de V é de 942 centímetros cúbicos. Ok, e aí? Aprenderam como é que calcula o volume do cilindro? Beleza, então já aprendemos a calcular a área da base de um cilindro, as áreas laterais, a área total, o volume. Ok, fechamos o cilindro. Agora a gente vai conhecer o cone, né? Mais um corpo redondo. Bora lá. Um cone é um sólido geométrico formado por uma base circular, aqui a nossa base, né? E uma superfície lateral curva que se encontra em um único ponto chamado vértice. Então aqui o nosso vértice do cone, certo? Exatamente o pontozinho lá em cima, tá? Nosso ponto mais alto, ok? Então o nosso cone aqui é exatamente aquele chapéuzinho de aniversário infantil, tem o formato de um cone. Vamos agora conhecer os elementos do nosso cone. Vamos lá. Nos elementos do nosso cone nós temos a base, que acabamos de ver, também é um círculo, tá? Então é um círculo que forma a parte inferior do cone, aquela parte de baixo. Temos o vértice, que é o ponto no topo do cone, onde a superfície lateral se encontra, tá? Então, como acabamos de ver aqui, ó, o vértice é exatamente esse ponto mais alto aqui, ok? Nosso próximo elemento, a altura, tá? Exatamente igual aqui, ó, ao nosso cilindro, a altura ela vai ter que vir exatamente perpendicular, tá? Perpendicular ali, saindo ali no caso do vértice, que é o ponto mais alto, e traçando ali uma linha perpendicular, ou seja, formando aqui embaixo um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Temos a nossa geratriz. Quem que vai ser aqui a nossa geratriz? Ó? Saindo do vértice até um ponto na nossa circunferência aqui do nosso círculo da base. Tudo bem? Então, saindo do vértice até qualquer parte aqui da nossa circunferência. Ok? É a nossa geratriz, tá? É a distância, ó, do vértice até qualquer ponto da borda da base. Temos o nosso raio, que é a distância do centro da base até a sua borda, exatamente como a gente viu agora há pouco, tá? Saímos aqui do centro da base, saindo do centro da base até a borda aqui, temos o nosso raio, ok? Então, esses daqui são os elementos do nosso cone, ok? Conhecemos ali os elementos do cilindro, agora os elementos do cone, que vértice é o pontozinho aqui de cima, tá? Geratriz, saindo do vértice até uma borda aqui da base, ok? A altura, exatamente saindo ali do meu ponto mais alto e traçando aqui uma linha
perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Essa será a altura do meu cone, tá? Temos ali o raio, que sai do centro da base até a sua borda, ok? Então, esses daqui são os elementos do cone. Os cones, eles também são divididos em dois tipos, tá? O cone reto e o cone oblíquo, ok? E a diferença é exatamente a mesma do cilindro. O cone reto, ele vai ter exatamente aquele formatozinho reto que a gente acabou de ver, tá? Já o cone oblíquo, ele é inclinado, ok? Ou seja, não é perpendicular à sua base, tá? O vértice ali não vai ser, né? A altura dela não vai ser exatamente do vértice até o centro da base, ok? Então, essa é a diferença entre o cone reto e o cone oblíquo, ok? Então, agora vamos ver uma animação para a gente conhecer ali e aprender a calcular a área do cone e o seu volume. Vamos lá! Olá! Hoje vamos explorar como calcular a área e o volume de um cone. Esses conceitos são essenciais em geometria e têm aplicações práticas, como no cálculo de chapéus de festa, casquinhas de sorvete e até vulcões em miniatura. Vamos começar! O cone é formado por três elementos principais: o raio, R, da base circular, a altura, H, distância do vértice ao centro da base, a geratriz, G, medida da lateral inclinada do cone. A base do cone é um círculo, sua área calculada como qualquer círculo. A área da base igual a π vezes raio ao quadrado. Exemplo: raio igual a 4 centímetros, π vezes 4 ao quadrado igual a 16 centímetros ao quadrado. A área lateral é a superfície curva do cone. Se desenrolarmos, temos um setor circular com raio igual a geratriz, G. Área lateral igual a π vezes raio vezes a geratriz. Exemplo: raio igual a 3 centímetros, geratriz igual a 5 centímetros, π vezes 3 vezes 5 igual a 15 π centímetros ao quadrado. A área total é a soma da área lateral com a área da base. Área total igual a π vezes raio vezes geratriz mais π vezes raio ao quadrado, que é igual a π multiplicado por raio, que multiplica a geratriz mais raio. Exemplo: 15π mais 9π igual a 24π centímetros ao quadrado para raio igual a 3, geratriz igual a 5. O volume do cone é 1/3 do volume de um cilindro com mesma base e altura. Volume igual a 1/3 de π vezes raio ao quadrado vezes altura. Exemplo: raio igual a 2 centímetros, altura igual a 6 centímetros, 1/3 de π vezes 2 ao quadrado vezes 6 igual a 8 centímetros cúbicos. E aí, pessoal, conseguiram entender como é que se calcula a área do cone e também o seu volume? Ok? Então, recapitulando, já estudamos os cilindros, ok? Área da base, área lateral, área total e volume do cilindro, beleza? Passamos para os cones, né? E aí também aprendemos a calcular as suas áreas e o seu volume, tudo bem? Então já aprendemos sobre o cilindro, sobre o cone. Agora vamos passar para outro corpo redondo. Agora vamos conhecer a esfera, ok? Vamos lá, vamos para a esfera. A esfera é uma figura geométrica tridimensional perfeitamente simétrica, onde todos os pontos da superfície estão equidistantes de um ponto central. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, o nosso ponto central, tá? E todos ali os pontos são exatamente equidistantes. Então,
Se a gente sair daqui para cá, é uma distância. Se a gente sair daqui para cá, vai ser a mesma distância. Tudo bem? Passando ali do ponto central, tá? Aqui ele está representando pela essa linha, como o centro dessa linha vermelhinha aí. Quem é essa linha vermelha? É exatamente o nosso diâmetro. Indo ali de uma borda, passando pelo ponto central e indo até o outro lado, tá? Então, esse aqui é o nosso diâmetro, tá? O diâmetro ali da nossa esfera. Ok? Vamos já conhecer ali todos os seus elementos. Além do diâmetro, também temos ali, ó, o nosso raio. Quem é o raio? O raio é exatamente a metade do diâmetro. Se eu sair ali do centro e ir para uma das bordas, ali eu tenho o meu raio, tá bom? Lembrando que o meu raio, tá? Ele é a metade do meu diâmetro, tá? Então, o meu diâmetro, se eu dividir ele por 2, eu tenho ali a medida do meu raio, ok? Ou seja, o meu diâmetro, ele é a medida de 2 vezes o raio, ok? Vamos lá ali, vamos ver agora aqui as características da esfera. Quais são as características aqui da nossa esfera? Simetria, ok? Aquilo que é o que a gente acabou de ver, né? Ela possui simetria perfeita em todas as direções, tá? Se eu pegar a medida daqui para o centro, será igual a daqui para o centro. Vai ser igual a daqui para o centro, assim como também vai ser se eu pegar deste lado até o centro. Ok? Ela é perfeitamente simétrica. Temos ali o nosso centro, que é o ponto central da esfera, tá? A partir do qual todos os pontos da superfície estão à mesma distância. Temos o nosso raio, que é exatamente do centro até qualquer ponto ali, né, da superfície, ou seja, do cantinho ali da borda da nossa esfera. E temos o nosso diâmetro, tá? Que é eu ir de um lado para o outro, passando pelo centro, ok? Então, eu saio de um ponto da minha esfera até o outro, passando pelo centro. E ele tem exatamente a medida de 2 raios, ok? Então, novamente, vamos ver ali uma animação para a gente aprender a calcular as áreas e o volume da nossa esfera. Vamos lá. A área da superfície é toda a casca da esfera. Para calculá-la, usamos a fórmula. Área igual a 4 vezes π vezes raio ao quadrado. Exemplo. Se raio é igual a 3 centímetros, área é igual a 4 vezes π vezes 3 ao quadrado igual a 36 π centímetros ao quadrado, o que é aproximadamente 113 centímetros ao quadrado. Sabia? Essa área é equivalente a 4 círculos do mesmo raio. O volume é espaço ocupado pela esfera. Sua fórmula é volume igual a 4/3 de π vezes raio ao cubo. Exemplo. Se raio é igual a 3 centímetros, volume é igual a 4/3 vezes π vezes 3 ao cubo igual a 36 centímetros cúbicos, que é aproximadamente 113 centímetros cúbicos. Curiosidade. O volume da esfera é 2/3 do volume do cilindro que a envolve. E aí, gostaram? Aprenderam aí como é que calcula a área e o volume da nossa esfera? Bem, pessoal, os corpos redondos a gente utiliza muito ele, né? E a gente visualiza muito no nosso cotidiano. Essa é a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido aqui tudo sobre corpos redondos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!